refúgio e fortaleza é Deus. João, no capítulo 1, irmãos, versos 1 e 2. Evangelho de João, capítulo 1, versos 1 e 2, diz o texto sagrado: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Oremos ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos mais da Tua Palavra. Aqui Tua Palavra foi aberta e lida, e nós te pedimos que o Senhor possa, ó Deus, nos dar a unção necessária, o Teu Santo e Divino Espírito, para que possamos pregá-la com fidelidade ao Teu querido. Alimenta-nos, ó Pai, com a Tua Palavra, fortalece a nossa confiança em Ti. Firma os nossos passos, ó Deus, em Tua vontade. Assim oramos no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. 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 Falemos sobre o verdadeiro Evangelho, irmãos. Não desse falso Evangelho que temos visto ser propagado em nossos dias, mas do verdadeiro Evangelho que se encontra fundamentado pelas Escrituras, pela Palavra do Senhor. Primeiro, voltaremos nossa atenção para o falso Evangelho. Percebam, a priori, o que o Evangelho não é. O Evangelho não é uma mensagem de que você pode ter sua melhor vida, viver a sua melhor vida nesse momento. Não é isso. O mesmo que Deus te ama e possui um plano maravilhoso para a sua vida, ou que você deve pedir a Jesus para entrar em seu coração. Percebam, irmãos, algumas dessas afirmações podem ser verdadeiras, se qualificadas adequadamente, mas nenhuma delas é o Evangelho. O Evangelho é Jesus Cristo, quem Ele é e o que fez. Se não estamos pregando essa verdade, não estamos pregando o Evangelho. O verdadeiro Evangelho, irmãos, é o Evangelho de Deus. Foi assim que o apóstolo Paulo muito bem se expressou sobre as boas novas da salvação, como sendo o Evangelho de Deus. Em sua carta aos Romanos, capítulo 1, verso 1, ele vai dizer: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Este Evangelho, irmãos, é a mensagem de Deus que encontra sua origem em seus propósitos salvíficos e dado primeiro a Cristo e depois a sua igreja como algo a ser guardado, proclamado e transmitido de maneira inalterada de geração em geração. E buscando compreender mais sobre este Evangelho, eu quero convidá-los então a voltar a nossa atenção para o texto que lemos aqui no capítulo 1, os versos 1 e 2 do Evangelho
princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Falando um pouco para esclarecer mais sobre o Evangelho de João, observamos que esse livro traz em seu conteúdo uma perspectiva diferente em relação aos outros evangelhos. Por exemplo, Mateus apresentou o Senhor Jesus como rei, Marcos o apresentou como servo e Lucas como homem perfeito. João, por sua vez, apresenta o Senhor Jesus como Deus. Os três primeiros evangelhos, chamados de sinóticos, são chamados assim porque eles trazem grandes semelhanças. João, porém, distingue-se dos demais no seu conteúdo, no seu estilo e também no seu propósito. Este evangelho, irmãos, foi escrito pelo apóstolo João com o propósito de apresentar a vida do Senhor Jesus de tal modo que os incrédulos possam ir a Ele pela fé e os cristãos possam desenvolver sua fé em Cristo como o Messias e o Filho de Deus que desceu do céu. Escrito por volta dos anos entre 86 e 90 depois de Cristo, este evangelho apresenta como verdades fundamentais, fazendo um resumo então do livro, primeiro, que o Senhor Jesus é o Verbo divino que veio do céu e se tornou carne. Segundo, que Jesus veio para os judeus, mas apenas uns poucos o receberam. Terceiro, que Jesus realizou muitos milagres públicos, demonstrando que era o Messias, o Filho do Deus vivo. Em quarto, que Jesus ensinou que a salvação está exclusivamente nele. Vejam, irmãos, embora os quatro evangelhos sejam anônimos, ou seja, não tragam o nome de seu autor, existem inconfundíveis e irrefutáveis evidências internas e externas de que esse evangelho foi escrito pelo apóstolo João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, empresário da pesca no mar da Galileia. Vejam, Mateus escreveu principalmente para os judeus, Marcos principalmente para os romanos e Lucas especialmente para os gregos. O Evangelho de João, porém, é endereçado ao público geral, a judeus e gentios. O escopo desse Evangelho possui, então, abrangência universal. O objetivo geral é apresentado pelo próprio livro, lá no capítulo 20, no verso 31, onde lemos: estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Hoje o nosso olhar, irmãos, estará voltado para os dois primeiros versos do capítulo 1 do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Estes dois versos iniciam o prólogo deste livro. Ou seja, são somados, estão somando com os versos que prefaciam, que apresentam então este Evangelho. O comentarista F.F. Bruce afirma que o prólogo do quarto Evangelho antecipa a temática de toda a obra. E mais, o prólogo de João, o prefácio de João, traça o mesmo paralelo entre a atuação de Deus na primeira criação e na nova criação. Observamos que, diferente dos
evangelhos de Mateus e Lucas, João começa detalhando a genealogia. João não começa, irmãos, detalhando sobre a genealogia do Senhor Jesus, porque o seu propósito não é este. O seu propósito está em apresentar o Senhor Jesus como Deus. Porque o Evangelho de Deus diz respeito à pessoa e obra de Cristo. Mas como o Pai e o Filho estão sempre perfeitamente unidos em todas as obras de Deus, o Evangelho não é apenas sobre o Filho, é também do Filho, tanto quanto do Pai. Ele encontra a sua origem no passado da eternidade, quando as três pessoas da Trindade se propuseram a glorificar a si mesmas, salvando um povo para si. João, portanto, iniciou o seu evangelho com um prefácio longo, que vão dos versos de 1 a 18, justamente, irmãos, para apresentar o propósito maior deste evangelho, que Jesus é o Verbo e a luz que veio dos céus para o mundo, mas a maioria das pessoas o rejeitou. Contudo, aqueles que o receberam se tornaram filhos de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus, percebam que João revelou o Senhor Jesus como o Verbo divino eterno, agente da criação e fonte de toda vida e luz, que ao se tornar carne foi revelado como Filho de Deus, a fonte de graça e verdade, e de fato como unigênito ou o único do Pai. Mas olhando então para este prólogo, voltando a nossa atenção para esses dois primeiros versos, especificamente para o verso 1, irmãos, a lição extraordinária e preciosa que aprendemos aqui está em percebermos que o Verbo é eterno. Vejam, irmãos, logos, do grego, palavra, verbo, discurso ou razão, conhecido em português como verbo, é um importante conceito na cristologia cristã para se estabelecer a doutrina da divindade de Jesus Cristo e sua posição como Filho de Deus, destacando a sua posição na Santíssima Trindade como a segunda pessoa da Trindade, Deus Filho, como também declarado no credo calcedoniano. Estes versos, irmãos, nos remontam aos primeiros capítulos do livro de Gênesis, que traz o relato de tudo que Deus criou e estabeleceu, como também da queda do homem por meio de sua desobediência. João Calvino, comentando esse texto, afirma que neste prefácio o apóstolo declara a eterna deidade de Cristo para informar-nos que Ele é o eterno Deus manifestado em carne. Seu objetivo é demonstrar que a restauração do gênero humano deveria ser efetuada pelo Filho de Deus, porque através de seu poder todas as coisas foram criadas, e é tão somente Ele que sopra vida e energia a todas as criaturas para que permaneçam em sua condição. E conquanto no próprio homem ele exibisse a maior prova de seu poder e graça, mesmo depois da queda e fracasso de Adão, ele nunca deixou de mostrar liberalidade e bondade em favor da sua posteridade. Percebam, irmãos, a grandeza e riqueza da palavra de Deus. Quando tudo começou,
Assim quando lemos lá no livro dos começos, no livro de Gênesis, o princípio criou Deus os céus e a terra. Vejam, irmãos, no princípio. E lá naquele princípio o verbo já existia. Ele já existia antes que a matéria fosse criada e antes que o tempo começasse. Ele é antes do tempo. É o Pai da eternidade. Mais uma vez o teólogo F.F. Bruce diz que aqui em Gênesis 1:1, no princípio inicia a história da primeira criação. Aqui a expressão inicia a história da nova criação. Olhando então para o primeiro verso do capítulo 1 do Evangelho de João, nas duas obras de criação, o agente é a palavra de Deus. Na eternidade passada, antes do começo de todas as coisas, espaço, tempo, matéria, no princípio, antes do início de tudo, o Verbo já existia no eterno e infinito presente. Em seu comentário, John Charles Riley diz que não está escrito no princípio o Verbo foi feito, mas no princípio era o Verbo. Estas duas palavras, princípio e era, são duas âncoras que mantêm firmes o navio da alma humana diante das tempestades e das heresias que possam vir. O teólogo Werner de Boer, em seu comentário, contribuiu: naquele princípio já era Ele, a quem conhecemos como Jesus Cristo, e do qual há de falar todo o escrito de João. Ele não foi formado somente naquele tempo, junto com tudo o que foi criado, nem tampouco é o ápice maior da criação. Não! Ele já estava lá, estava com Deus. É por isso que seu lugar é ao lado de Deus, não ao lado do que foi criado. Ele era Deus por espécie. E é salientado mais uma vez, esse estava no princípio com Deus. Pastor e teólogo de saudosa memória, Encéspro, comentando sobre a passagem em questão, nos diz que na filosofia grega o logos permanece uma força impessoal, um conceito filosófico abstrato e sem vida, que é um postulado necessário para a causa da ordem e do propósito do universo. No pensamento hebraico, o logos é pessoal. Ele realmente tem o poder da unidade, da coerência e propósito. Mas o ponto distintivo é que o logos bíblico é um ele, não um. O Logos de Deus inclui ação. O Logos de Deus é a palavra eterna em ação. Mas não é uma ação irracional ou pura expressão de sentimento. É o ator divino atuando na criação e redenção de maneira coesa, de maneira coerente, que está sendo anunciado no Evangelho de João, que a palavra se tornou carne e tabernaculou entre nós. Percebam que a palavra se tornou carne e habitou entre nós. É a conclusão surpreendente do prólogo de João. O Cristo cósmico entra em nossa humanidade. É um momento supremo de visitação do eterno com o temporal, o infinito com o finito, o incondicionado com o condicionado. O Logos é o próprio Deus, mais especificamente o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade.
que compartilha plenamente da essência divina. Ele é o único que estava lá no princípio, antes de todas as coisas. Irmãos, o apóstolo João está tratando da grandiosidade de um Deus pessoal. A ideia de que Deus é pessoal é de fato de se estranhar em se tratando das demais religiões que abraçam um Deus impessoal. Mais uma vez, em seu comentário, Dr. R.C. Sproul, falando sobre este assunto, contribuiu. A ideia de que Deus é pessoal é de fato radical. A realidade final no hinduísmo e no budismo é impessoal. O Islã e o judaísmo conhecem algo de um Deus pessoal devido à influência da Bíblia em Muhammad e nos rabinos, mas o Deus apresentado nessas religiões não é consistentemente pessoal. Nosso Deus é pessoal e podemos ter um verdadeiro relacionamento com Ele, porque Ele veio a nós na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui eu estou caminhando para terminar o nosso sermão dominical, matutino. Agora, olhando para o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, irá tratar na sua carta aos Colossenses, onde irá falar da pessoa e da obra de Cristo, e ele diz: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado, em quem temos a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus vivo, do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Bendito seja o Senhor, irmãos. E aqui eu concluo. Portanto, meus irmãos, quando João chamou o Senhor Jesus de Verbo, ele deu a entender que Cristo não só traz uma mensagem de Deus, mas que Ele é a própria mensagem. Ele mesmo é a mensagem. Jesus é o Deus em carne, a glória e graça infinitas do Pai, residindo entre os homens, no tabernáculo do corpo humano. Portanto, crer em Cristo é muito mais do que confiar que Ele nos instrua ou ajude. Fuja do falso evangelho da autoajuda. Irmãos, a fé salvadora significa recebê-lo como nosso Deus,
própria vida. O Evangelho é Jesus Cristo, quem Ele é e o que fez. Se não estamos pregando essa verdade, não estamos pregando o Evangelho. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Glória somente a Ele. Amém.